Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês mais um dia para estudar a lição de Escola Sabatina. E estamos aí no tema, para mim, um dos principais da semana, que é a experiência do quase morte. Ele usa aí EQM como uma abreviação. Queridos, essa doutrina, esse pensamento já é bastante antigo e ele se fortaleceu, né? Uma das experiências que temos mais antigas vem aí da mitologia grega, da filosofia grega, por meio do livro República de Platão, onde Sócrates fala de o mito de que é Er, um soldado que morreu em guerra, e o que foi que aconteceu com ele em batalha. Ele voltou à vida depois de 12 dias e contou às pessoas o que viu no outro mundo. Ele teve essa experiência aí de passar e sair, sobreviver para assim contar. E também o livro do Dr. Raymond A. Moody Jr., A Vida Depois da Vida, onde ele entrevistou 100 pessoas que foi ali quase à morte e voltou e trouxe ali ensinamentos sobre o que viu após a morte. O interessante é que a maioria tiraram ali lições de terem experiências com pessoas que já morreram, principalmente familiares que estavam em morte, conversaram com eles e trouxe esse tipo de pensamento. Em 1980, Ronald Siegel, professor associado de pesquisa do Departamento de Psiquiatria e Ciência Comportamental da Universidade da Califórnia, discutiu as semelhanças entre as visões da vida após a morte relatada por Moody e as alucinações induzidas por drogas, baseadas em imagem armazenada do cérebro. E aí o que foi que ele percebeu? Que muitas pessoas dessas estavam alucinadas e ali usaram o seu subconsciente de familiares, contatos, imagem, pensamentos e ideias que tinham e acabaram trazendo isso à sua mente como se aquilo fosse real. E a gente combate esse tipo de doutrina. A Bíblia ela tem diversos textos sobre isso. Por exemplo, quando a gente olha os que ressuscitaram na Bíblia, e você tem lá desde Elias, quando você olha 1 Reis capítulo 17, 22 a 24, 2 Reis 4, 34 a 37, que fala sobre Eliseu ressuscitando o filho da Sulamita. Você vai encontrar também em Marcos capítulo 5, verso 41 e 42, a filha de Jairo que é ressuscitada. Em Lucas 7, 14 e 17 tem o filho da viúva de Naim. E em João capítulo 11, que a gente encontra a ressurreição de Lázaro. Qual é o interessante, queridos? Não há nenhum relato desses. Olha que Lázaro ficou 3 dias, que voltou e falou que teve contato com mortos. Biblicamente, não existe essa visão como esses profetas modernos, né, podemos assim colocar, eles trazem essa visão altamente espírita. Lembre-se, muitos desses que foram entrevistados são pessoas que não creem na Bíblia, não creem na palavra de Deus, não creem em Jesus e colocaram aquilo baseado nas suas crenças. Então, muitos deles trouxeram visões daquilo que eles já acreditavam. Então, eram pensamentos pré-concebidos. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque para crermos em pensamento como esse, a gente precisa lembrar que muitos desses estavam ali primeiro, estavam em estado de inconsciência. Muitos tiveram alucinações, tiveram problemas devido a medicamentos também, que traz esse tipo de pensamento errôneo. E também o espírito maligno, né, possua dessas pessoas e de sua mente para iludi-los e levá-los a pensamentos altamente contra a palavra de Deus. Então, o que a gente precisa cuidar, querido? Por mais que a ciência veja isso aí com bons olhos, essa experiência quase morte, não é porque a pessoa teve essa experiência que ela é real. Ah, mas a maioria teve. A maioria quem? Quando você olha o histórico, não cristãos ou cristãos que são mais espírita do que cristão em si. Então, queridos, o que tem alimentado a nossa mente é o que traz nesse conceito nesse momento. Então, ao se tratar de uma alucinação psicológica natural, sob condições extremas, ou pode ser uma experiência enganosa do sobrenatural satânico, como diz 2 Coríntios 11, 14, foi o que eu tinha acabado de falar agora, mas estou aproveitando o ensejo aí do próprio comentário da lição. A lição ainda diz mais assim, ó, o engano satânico poderia ser explicação,
porque em alguns casos as pessoas afirmam ter falado com parentes mortos. Contudo, pode ser uma combinação dos dois fatores, a atuação do inimigo e a alucinação psicológica. Portanto, é crucial nos apegarmos à Bíblia, independentemente das experiências que contradizem a palavra, sejam essas experiências nossas ou de outras pessoas. Como assim, queridos? Tem crente aí, até do nosso meio também, que diz que teve esse tipo de visão. E aí agora, a gente vai jogar fora o que está em Eclesiastes 9, 5 e 10, que diz que na morte não há projeto, não há plano. Então, quando a pessoa entra em coma, ela vai então ao céu, ela volta, e aí ela fala com pessoas que morreram, sendo que a gente crê que quem morre vai para debaixo da terra. Como é que funciona isso? Então, você crê em um espírito que fica vagando? Então, querido, não é porque teve a visão que ela é correta. Lembre-se, Satanás, se possível, enganaria os eleitos de Deus, ele se disfarçaria de anjo de luz. E eu acredito que esse é um dos métodos que ele vai usar para enganar o povo de Deus. Fazer com que você tenha esse contato sobrenatural, façam coisas que não agradam a Deus e pessoas falar que são em nome de Deus. Então, quando você tiver a experiência de ver um anjo e tudo, cuidado para que você não pense que está vendo um anjo do Senhor e ser do inimigo. Lembre-se que esses anjos caídos estão ao nosso redor, se disfarçando de espíritos bons e tentando enganar muitas pessoas com efeitos e projeções que na verdade são sobrenaturais, mas não são divinas. Cuidem e repreenda em nome do Senhor Jesus. Viva pela palavra. Deus nos últimos dias se revelou por Cristo e tem se revelado também por meio da natureza da sua palavra. Então, passou disso, cuidado para não ser mais o inimigo do que o Senhor. Lembre-se, ele está como um leão rugindo ao nosso redor. E eu e você precisamos nos fortalecer. Creia na palavra e viva por ela.